Olá, está começando o Futuro Vem do Futuro. Eu sou Lara Silger, editora e head de produtos editoriais aqui da MIT SMR Brasil, e dou as boas-vindas a você que nos acompanha nesta terceira temporada do nosso podcast. E hoje em dia, quando a gente fala a palavra futuro, logo vem à mente tecnologia. Mas será que isso faz sentido, Dri? Bom, hoje a gente tem a pessoa certa para perguntar isso, né? Que estudou filosofia, estudou tecnologia, e eu vou fazer até uma analogia meio engraçadinha aqui. Eu acho que a gente vai ter hoje um momento espelho, espelho meu com a nossa audiência aqui, com o nosso entrevistado, e a nossa audiência vai testemunhar. E aí, por que é o momento espelho, espelho meu? Sabe aquela história da rainha, da história da Branca de Neve, que ela pergunta para o espelho, espelho, espelho meu, é uma mulher mais bonita do que eu? O espelho contraria, diz que tem, né? Então, a mesma coisa, o mesmo exercício, eu acho que dá para fazer com empresa, né? Ou a empresa perguntar para o espelho, existe uma empresa tecnologicamente mais bonita, mais fluida, mais eficiente do que eu? E, de repente, a imagem, a resposta que vem de volta é que não. Eu acho que é o que a gente vai conseguir conversar com esse entrevistado, que é super especial. Está fazendo doutorado sobre isso, além de trabalhar com isso manhã, tarde e noite, não sei se eu estou exagerando, mas ele também está fazendo um doutorado sobre isso e fazendo a reflexão sobre a prática dele. Então, acho que é a pessoa certa. Eu sou Adriana Salles Gomes, diretora editorial da MIT SMR no Brasil. É isso mesmo, Rodrigo. O nosso entrevistado lida com isso no trabalho e na academia, mas a inteligência artificial está ligada com tudo que falaremos aqui no nosso podcast hoje. Tecnologia, dados, analytics, arquitetura, algoritmos de IA, machine learning, etc, 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 né? Então, sem mais delongas, vamos chamar aqui ao nosso palco digital o Gabriel Santos, que é superintendente de tecnologia da XP Inc. Muito bem-vindo, Gabriel. Bom estar aqui com você. Obrigado, meninas. É um super prazer, né, estar aqui com vocês e poder compartilhar um pouquinho sobre aí uma das minhas paixões aí, que é a computação de forma geral, né? Então, inteligência artificial também. Acho que vai ser um papo aí bem rico e bem legal. Muito bom. Gabriel, você é um dos expoentes, né, de inteligência artificial no Brasil, como a Adri amplamente falou. E você também é professor de arquitetura e engenharia de software do MBA da PUC aqui em São Paulo. Enfim, com uma carreira bastante ampla, bastante potente. E aí eu queria que você dividisse um pouquinho com a gente a sua história, a sua trajetória, para a gente começar o nosso podcast. Não, legal. Então, de forma bem resumida aqui, né, eu sou de Uberlândia, Minas Gerais. Então, nascido e criado em Uberlândia, e até a forma que eu conheci computação, ela foi diferente até os 16 anos de idade, assim, eu já trabalhava bastante, eu já trabalhava, né, aos 16 anos de idade, e eu estava decidindo ali o que seria uma carreira, e eu lembro que eu vi em uma empresa alguém programando, né, e eu perguntei, o que você faz aí? Você fica aqui pesquisando, e esse trabalho me parece ser muito bom, né, naquela época lá, 2002 ainda, eu olhava ali, a gente não tinha uma perspectiva tão grande do que seria o impacto da computação no futuro. Pelo menos eu, como um adolescente ali, eu não tinha uma perspectiva tão grande, né, do que poderia ser. E eu tomei essa decisão, eu nunca tinha, aos 16 anos, assim, eu nunca tinha ligado um computador na minha vida, né? Então, mas eu tomei a decisão que eu queria fazer ciência da computação. Então, eu estudei, passei no vestibular, né, na Federal de Uberlândia, fiz ciência da computação, fiz minha graduação em ciência da computação em Uberlândia, participei, né, e aí quando eu entrei na faculdade, né, eu descobri um mundo de possibilidades que se abriram ali depois, né, então grupos, né, como o PET, né, que era o programa de ensino tutorado na época, né, acho que existe ainda esse conceito de PET nas universidades, mas era um conjunto de alunos ali, né, que alunos com boa performance na graduação, que se reuniam também para gerar projetos, criar projetos de impacto na sociedade. E isso era muito legal, porque você vai aprendendo muito essa questão sobre dar o retorno para a sociedade, e eu fui muito me apaixonando por essa questão, né, de contribuir também com a humanidade, de forma geral. Depois disso, eu fiz meu mestrado, né, eu fiz um tempo
na minha graduação, eu fiz um tempo de sanduíche na Europa ali também, estudei um pouco em Évora, em Portugal. Quando eu voltei, eu fiz meu mestrado em ciência da computação, já focado em inteligência artificial. Na época, até apliquei para o doutorado, mas eu acabei abandonando o doutorado para vir para São Paulo para trabalhar. E aí foi quando eu entrei na XP, né, resumindo, né, passei por uma outra empresa, mas depois entrei na XP e estou na XP aí há 8 anos. Entrei como programador na XP para fundar ali uma área de algo trading, na época junto com o Thiago Mafra e com o Lucas, né? O Thiago Mafra hoje é o CEO da empresa, na época também éramos um time de 3 analistas ali, buscando ali fazer o impossível, né? O sonho grande. E recentemente também, há alguns anos, né, eu assumi também a posição de professor. Eu gosto muito do meio acadêmico. Eu acho que poder gerar esse impacto aí, contribuindo com outras pessoas é muito importante, muito legal, né? Como pessoa também, eu acho que assim, estar em constante prática da docência ali, isso me ajuda também a evoluir bastante, tá? Porque eu estou em constante evolução, né? Eu quero dar o melhor ali para os alunos também, né? O que há de mais moderno em termos de arquitetura. Então, eu estou sempre estudando também, sempre me mantendo atualizado, né? Com pesquisas, com eventos internacionais sobre inteligência artificial, engenharia de software. Eu acho que isso é muito legal. E há quase 2 anos, aí está para completar 2 anos, eu iniciei meu doutorado, que aí já é a vontade, né, e aquele desejo de poder estar se melhorando, né, e buscando pesquisa. Eu sempre me encontrei muito nesse meio acadêmico, assim, então acho que eu pensava assim, cara, eu já estou estudando muito o que está acontecendo nos eventos e nas conferências de ponta do mundo, fazendo pesquisa, produzindo. Então, isso aqui já daria um doutorado, daria para engajar num doutorado e continuar esse estudo. Por que não engajar também e também adquirir o título, né? Então, acho que foi um pouco né, da minha trajetória resumida, acho que é mais ou menos isso aí, tá lá. Gostei muito assim, parece uma coisa que é um fio condutor dessa trajetória, é o give it back, né? Bem de que nasceu ali na universidade e te acompanha, né? Bem interessante, gostei muito desse ponto. Eu preciso fazer 3 comentários antes de fazer minha pergunta, Gabriel. Primeiro, Uberlândia, terra de empreendedores. Que concentração que vocês têm em Uberlândia, que eu acho inacreditável. Eu conheço um monte de gente lá, inclusive muitos de tecnologia, né? Tem uma coisa que você imagina que fora dos centros, dos grandes centros, não vai acontecer, e acontece, né? Lá tem essa questão meio predestinada, alguma coisa na água de Uberlândia, e vocês precisam explicar melhor. Segunda coisa bacana que você falou foi da paixão. Eu gosto de falar desse assunto. Quer dizer, que privilégio poder, e eu tenho esse privilégio também, então posso falar, poder trabalhar com o que nos apaixona, né? Que também é uma coisa que acaba sendo diferente de todos. E a terceira é que a questão de você estar fazendo o doutorado tem tudo a ver com com um dos membros do nosso conselho, que é o Silvio Meira, que acha que tem uma cabeça de PhD e de que a tecnologia meio que anda de braço dado mesmo. A equipe dele é toda formada por PhDs, é como ele acredita que a coisa anda, né? Que tem que ter esse estudo permanente, esse aprendizado permanente, essa reflexão permanente. Então, acho que está combinando muito aqui com a nossa cara MIT também isso. Estou muito feliz de você estar aqui. Dito isso, que a gente tem um conselheiro e outros também bem entendidos de tecnologia, a gente tem um conselheiro que é não tecnológico e que outro dia estava a maior discussão sobre inteligência artificial aplicada a negócios, os tempos e movimentos disso, etc. Ele falou assim, nossa, vocês estão falando tanta coisa legal aqui, mas vocês acham que o empresariado entende isso que vocês estão falando? Está acompanhando de fato isso que vocês estão falando? E a gente teve um entrevistado aqui no podcast também que trouxe a previsão, né, a projeção de um economista importantíssimo do MIT, que é o Daron Acemoglu, que acha que, enquanto outros tantos acham que inteligência artificial vai acrescentar muito valor no PIB, vai fazer o PIB mundial crescer, etc., etc.,
ele dá uma baixada de bola e fala, olha, isso vai demorar, o PIB no começo vai crescer pouco, ele também baixa a bola. Então, juntando esse conselheiro que fala que o pessoal não está entendendo o que está acontecendo ainda, com essa previsão do Acemoglu aqui do MIT, que é um ótimo economista, a gente gosta bastante, eu queria perguntar qual é a tua visão desse valor, já entrar na inteligência artificial, essa tua visão desse valor que está sendo criado. Você está mais para o pessimismo, mais para o otimismo? O que você está vendo, e principalmente aqui no Brasil? Tá, legal. Não, essa é uma excelente pergunta, tá? Eu diria assim, então, uma resposta, eu estou mais para o pragmatismo ali, né, de entender também o que é esse valor, né? Então, o que eu penso real, assim, a inteligência artificial ela já é utilizada nos negócios já há muito tempo, né? Então, só que ela não existia toda essa democratização ao acesso né, de discussões sobre inteligência artificial, e isso se popularizou muito com a IA generativa, né? Com a IA generativa e toda essa parte do ChatGPT, a capacidade de deslumbrar, né, que tem ali você poder falar com a máquina no modelo de linguagem natural, eu acho que isso rompe uma barreira de percepção humana. Então, a gente tem uma percepção, e realmente houve um grande salto, né, com toda a tecnologia de Transformers. Em 2017, quando o Google introduziu a tecnologia de Transformers, ela primariamente nasceu para uma tradução, né, de línguas, e eventualmente foi se desenvolvendo para criar também conteúdo, e isso acabou deslumbrando muito também todas as pessoas, né? Então, essa capacidade de interagir com a máquina de forma mais natural, ela deslumbra mesmo. Só que a inteligência artificial já vem, né, dos negócios já de longa data, tá? Então, você pega ali modelos de risco, de crédito, modelos de otimização, quando você fala também em computação evolutiva, né, tem inúmeros casos de empresas que otimizaram muito sua produção utilizando métodos de inteligência artificial. E aí, o que será que vai acontecer né, com o mercado e com os negócios agora? A minha visão é que a IA generativa ela é mais uma ferramenta no meio de uma caixa de ferramentas de inteligência artificial que já existem há um tempo. Tá? E a minha percepção é que as pessoas ainda estão aprendendo a usar essas ferramentas. Então, e são ferramentas que elas não são tão fáceis de se aprender como utilizar, as pessoas ainda estão aprendendo. Então, acho que nós estamos engatinhando para poder descobrir a geração de valor, tanto da IA generativa quanto da IA tradicional, de forma geral. Tá? Então, eu acho assim, eu fico mais no centro ali, eu acho que assim, vai ter muito desenvolvimento agora, porque isso chamou atenção. E eu acho que isso é essencial para que agora comece assim, a discussão de desenvolvimento nisso. Então, antigamente, pré-IA generativa, você não vê tanta discussão e tanto hype em cima da IA, né? E se você não vê tanto hype, você não chama tanta atenção e não tem tanto investimento. E sem o investimento, acaba que fica um pouco mais estacionado, fica um pouco mais no platô mesmo, como era. Você tinha ali algumas aplicações, né, que estão mais provadas, algumas otimizações que realmente entregam valor, e aí vem a IA generativa. A IA generativa ela chama atenção, né? No momento que ela chama atenção, as pessoas ainda não conhecem qual que é o valor real que pode ser entregue através dela. Mas o que vai acontecer, que para mim é fato, pelo fato dela chamar atenção, ela também atrai investimento. E pelo fato de ela atrair investimento, isso vai acontecer de forma natural. Atraindo investimento, você vai possibilitar mais pessoas pensando onde aplicar a IA generativa, e isso eventualmente deve retornar como valor para a sociedade. Então, não é que a IA generativa por si só entra e já gera um valor, porque muita parte ainda da indústria não sabe onde aplicar de forma efetiva. Mas o fato de trazer investimentos e trazer atenção para a IA generativa vai gerar com que as pessoas procurem, entendam os seus problemas, e aí sim elas comecem a ligar as oportunidades. Falar, tem essa oportunidade, eu consigo identificar tal padrão de problema e eu sei agora o que aplicar. Bom, se eu aplicar IA generativa com alguma outra coisa aqui, eu vou conseguir gerar valor para o meu cliente. E aí vão descobrindo caminhos, tá? Essa é a minha percepção. E são as pessoas de negócios agora que estão pensando nisso, não só os técnicos. É perfeito. Você tem um shift nessa visão da atenção, porque os técnicos sempre gostaram, né? Então, você pega ali a parte da ciência de dados, eles já estudam isso há bastante tempo, só que isso ficava invisível
né, a camada de negócio. Para a camada de negócio sempre era um assunto muito técnico. Pô, esse negócio de IA, de tecnologia, sempre é muito técnico. Mas nós estamos falando também de uma época que a gente chama de tech at core. Então, eu venho lá, né, eu lembro lá da década de 90, eu não programava na década de 90, mas eu lembro que eu via das pessoas, assim, de como o mercado funcionava, era tecnologia separada, né? Você tinha o negócio e tecnologia era quase um serviço à parte, da qual o negócio ia lá e falava assim, né, faz isso aqui para mim, e quem pensa mesmo era o negócio. Então você tinha um modelo de indústria onde o negócio era a cabeça pensante e a tecnologia era o braço de execução, de produção de alguma coisa digital. E isso vem se mesclando, isso vem mudando, né? A tecnologia vem fazendo parte do negócio, ela vem entrando aqui nesse core, e hoje nós estamos falando de uma era de tech at core, onde a tecnologia, né, os times de tecnologia, eles já participam da concepção do business, eles já participam da direção, né, do produto, né, para onde a gente deveria lançar, ou como a gente deveria fazer. Eles já fazem parte dessa discussão, já não são mais excluídos disso. Então, e também o inverso acontece. Como você tem essa fusão, você tem produto e negócio muito mais próximo de tecnologia. Então, por exemplo, uma das coisas que a gente vem fazendo muito na XP é preparar toda a camada de negócio, não para que eles sejam experts ou PhDs em inteligência artificial, ou eles saibam no técnico, né, como que funciona um gradiente descent para poder fazer treinamento de otimização de uma rede neural, mas muito mais para que eles possam identificar padrões de problemas na qual eles conseguem aplicar inteligência artificial. Então, a gente começa a ensinar muito sobre problemas de classificação, né? Será que quando você quer classificar as coisas e separar, né, será que você consegue usar a inteligência artificial para isso? Isso já é um problema provado, né? Problemas de geração de conteúdo. Então, a gente prepara o negócio para que eles identifiquem problemas que podem ser resolvidos com inteligência artificial, e assim eles mesmos conseguem propor coisas, né, inovadoras, né? E aí sai do modelo que eu já vivia há um tempo atrás, que era o modelo assim, né, você é visto como uma pessoa de tecnologia, como uma pessoa especialista, e às vezes a pessoa de negócio te chama e fala assim, ô Gabriel, cara, você poderia me falar onde eu aplico inteligência artificial no meu negócio? E a minha resposta, na maioria das vezes, sendo muito honesto, eu não sei, porque eu não conheço o seu negócio tão bem quanto você, né? Você é o especialista, você deveria olhar e falar, os meus desafios são esse, e eu sei que essas ferramentas, elas conseguem endereçar esses problemas. E aí eu te ajudo a operacionalizar isso, a colocar isso no ar. É assim que um pouco do que a gente Gabriel, pensa. Para quem ainda não embarcou assim tão profundamente na IA, eu queria exatamente que você explicasse como que é a sua área, como que funciona a sua área, e a gente tem um monte de siglas em inglês, né? E eu queria entender o que você é. Você é um CTO, você é um CDO, você é um CISO, o que você é e como que essas diversas caixinhas aí se combinam, né? São times separados de tech, dados e arquitetura, ou você junta essas três expertises aí sob a sua batuta? Como que funciona isso? Não, essa é uma pergunta muito curiosa, eu vou responder assim de forma muito honesta, tá? Eu nunca liguei muito para siglas, tá? Assim, eu nunca me atentei muito ao cargo. Eu sei que é importante, assim, eu já ouvi muito isso, não, mas para muita gente é muito importante. Eu estou falando agora de uma perspectiva muito pessoal, né? E um fato curioso é que eu lembro que quando o Mafra ele era CTO, né? Então, durante a carreira, o Mafra se tornou CTO da XP, e foi quando eu me tornei Head de Arquitetura, né? Ele me colocou no time ali como Head de Arquitetura, toda a parte técnica. E tudo bem, eu continuei. Né, quando eu entrei na XP em 2016, eu era um analista pleno, né, de carteira, de cargo. Né, e isso já era ali 2020 quase, eu já era o head de arquitetura, né, e uma parte de dados ali da empresa inteira. E eu lembro que o Mafra me chama e fala assim, cara, tem um problema para a gente resolver, a gente tem que resolver aqui. Qual que é? É que assim, você tá aqui, cara, no cargo como analista pleno, cara. Cara, você não pode ser um analista pleno, cara. Você é o head aqui da... Putz, cara, nem me atentei a isso, cara. Assim, sei lá, você quer colocar... O que a gente coloca aí? Né? Quer colocar outra coisa? Vou colocar gerente, líder, head. Põe aí o que você achar, assim. Me afeta pouco, né? Eu lembro que ele me falou assim, cara, por que a gente não consegue te achar? Porque a gente vê aqui Gabriel Santos, analista pleno. E a gente sempre descarta. Fala, não é esse, porque o Gabriel que a gente tem aqui não é analista, mas é você, sabe? Então, muda aí, cara, corrige isso aí, vamos corrigir isso aí lá e tal.
eu conto essa história assim porque, honestamente, eu não sei, assim, um CDO, ele pega a parte de dados, hoje eu tenho toda a parte de dados e a parte de arquitetura, que eu chamo carinhosamente de cross-software engineer, que ela olha, e eu olho mais pela semântica da coisa, né? O meu papel hoje é olhar, aí é 10 mil pés de altura, né? E olhar para a máquina inteira de forma agnóstica, entender como ela funciona e raciocinar sobre isso, e traçar a estratégia da empresa em termos de tecnologia, tendo essa visão. Então, a empresa hoje ela é dividida em diversos silos, você tem diversas áreas ali, né? Fundos, renda fixa, renda variável, e, obviamente, cada uma dessas áreas, ela trabalha de forma independente, com autonomia, né? Só que também é natural do ser humano pensar no seu propósito, pensar na sua recompensa, na sua meta. Então, cada área ali, ela olha o seu. Ela não olha o todo. Ela não olha, será que isso é bom para a empresa como um todo, em termos de tecnologia, em termos de estratégia? Então, o meu papel como superintendente de tecnologia, olhando essa visão de dados e arquitetura, é ir a 10 mil pés de altura, olhar para baixo, olhar para o todo, assim, entender assim. Então, essa é a máquina. Como ela funciona, como cada peça que está aqui se encaixa e se isso é o melhor para a empresa e para o nosso cliente. Então, de forma agnóstica, essa é a minha responsabilidade. Das letrinhas, eu realmente não sei, né, em qual que eu mais me encaixo ali. Talvez um CDO seria o mais próximo ali né, do que eu faço hoje. Tá? Ô, Gabriel, você comentou aqui que você pensa a estratégia da empresa em tech, né? E como que é pensada tech na estratégia da empresa? Como que tech entra na estratégia da empresa? Legal. Essa é uma pergunta também bem legal, porque como nós estamos falando muito de tech at core, você passa também por uma adaptação de pensamento da camada de negócio. Né? Então, aquelas pessoas que vêm já de uma época onde tecnologia era uma área tiradora de pedidos. Né? Então, você passava lá o requisito. Só que assim, isso vem mudando, isso já mudou em alguns... Se você pegar as empresas, para mim, as empresas que estão mais recentes aí e na ponta com inovação, o diferencial é isso, é começar a entender que a tecnologia ela é agora o seu diferencial. Tem uma coisa que eu falo bastante dentro da empresa, que é o seguinte, eu pergunto, assim, às vezes eu pergunto bastante, assim, qual é o nosso produto? Quais são os nossos produtos? Né? E será que a resposta é o nosso produto é o Pix, o nosso produto é a TED, o nosso produto é a ordem, a negociação, né, de renda variável, de ações? Será que esses são... Né, será que tem mais algum produto? Com certeza esses são produtos ofertados por nós, mas existe um outro produto implícito que eu gosto de destacar, né, bastante ele. Eu acho que eu tenho falado isso muito com toda a diretoria, né, com executivos de negócio da XP, que é a engenharia é um produto nosso também. Né? Porque o que a gente quer fazer no final das contas? A gente quer... imagine, né, se eu partir de trás para frente e eu começar a pensar assim que eu deveria ter a habilidade, por exemplo, de lançar vários produtos. Imagina que eu tenho o poder de lançar várias ideias que a camada de negócio que os executivos têm. E eles têm ideia todo mundo tem o tempo inteiro. E se a gente fizesse isso e aquilo, e conectasse com isso, fizesse aquilo? Agora imagine o seguinte, imagine que magicamente, né, eu tenho alguma mágica aqui, na qual o que vocês imaginarem eu consigo fazer, né, colocar e transformar em produto real em questão de estalar de dedo. Seria, assim, provavelmente nós teríamos a melhor empresa do mundo, né, porque a gente é muito rápido, por mais que a gente erre, né, e a gente poderíamos juntar nós três aqui e falar assim, vamos começar a ter um monte de ideia, e a gente fala assim, porque custa zero, custa baixo agora, basta um estalar de dedo e aqui teu produto está pronto, né, e a gente pode testar ele, se ele for ruim, a gente joga ele fora, pega para a próxima ideia, refina e estrala o dedo de novo. Então, você percebe que se isso fosse verdade, qualquer empresário falaria, não, isso aqui... Porque agora eu posso testar várias ideias e eu vou achar uma. Se eu tiver 1000 ideias e só uma for legal, ou só uma vai vingar, mas eu vou conseguir escalar, causar um impacto na sociedade. Então, agora, a contraparte, o oposto disso é, imagina que a gente tem várias ideias, várias legais, mas a gente não sabe, né, qual que é a melhor dessas ideias. Só que, assim, demora muito, e é muito custoso e muito caro testar uma ideia. Então, a gente não pode errar. Então, a gente tem, assim, uma chance, se a gente tiver 1000 ideias, a gente tem uma chance em 1000, tá? Para poder acertar. E isso é muito difícil. E isso fala o poder da engenharia e mostra como a engenharia também ela é um produto.
Então, ter uma engenharia eficiente, uma engenharia que consegue pegar a ideia, né, partir desde a ideação e colocar isso em produção, e a gente pensar nisso e falar assim, ó, um dos meus papéis, um dos meus produtos é fazer isso aqui, ó. Então, né, isso tem muito valor para a empresa, porque significa que se eu diminuir esse tempo de produção, esse lead time, significa que agora eu posso começar a fazer muita coisa e lançar, porque se torna barato inovar, né? Então, eu sempre trago muito isso à tona. Então, investir na engenharia, investir nesses processos e otimizá-los, isso vai afetar a capacidade da gente inovar lá na ponta, afetando também a vida do cliente. O fato do Mafra ter essa origem de tecnologia e se tornar CEO deu uma virada de chave na empresa? Né, para entender esse tipo de coisa, você acha? Com certeza. E eu acredito que, assim, que essa tenha sido, né, essa foi inclusive uma das motivações ali divulgadas pelo Guilherme na época, né, de trazer alguém que já estava com a cabeça muito de tecnologia e traz essa visão aí muito mais inovadora para poder, né, transformar todos os negócios da empresa como um todo. Tá? Então, acho que foi ali para mim, né, do que eu enxergo hoje, foi também um divisor de águas. Né? Isso é bem importante de frisar, porque é um movimento que algumas querem fazer, mas não fazem, né? Eu acho que é interessante falar disso. Então, deixa eu te... Agora eu vou para a analogia, que eu não sei se ficou bem feito ou não, mas que eu tentei fazer no início aqui do podcast do Espelho, Espelho Meu, porque a gente conversou sobre isso num evento que você participou com a gente lá na Febrabantec, né? O sonho dourado de todo mundo é a arquitetura flexível, né? A gente ouve falar de microserviços, das APIs, né? Microserviços modulares, as APIs levando direto para os dados. A gente ouve falar de todas as coisas do mundo, do belo mundo da arquitetura flexível. Mas a gente chegou a ter essa discussão lá, a Lara, que conversou com você, inclusive lá no palco da Febrabantec, sobre essa questão de você querer isso para a sua arquitetura tecnológica, mas a empresa ter outra cara. Quer dizer, quem se reflete no espelho, supondo que o espelho seja tecnologia, quem está se refletindo no espelho tem outra cara e não pode querer, né, que a tecnologia reflita algo que não existe. Para mim, pelo menos, foi a primeira vez que alguém externou isso. Me parece que isso é uma sensação que as pessoas têm, as pessoas da área, mas elas não externam. E aí eu queria te pedir para externar e explicar essa compatibilidade ou incompatibilidade entre o que é físico e o que é tecnológico, e como é que você acha que muda? Será que a tecnologia muda primeiro e o físico vem atrás? O físico muda primeiro e a tecnologia vem atrás? Tem que ser todo mundo se dando as mãos para mudar alguma coisa? Como é que é? Tá, legal. Eu acho que isso é primeiro ponto, assim, é que isso é imperceptível e não intencional. Eu considero isso, eu chamo ali de arquitetura acidental. É acidental. As pessoas vão só fazendo, né, vamos executar aqui o business, né, e vai acontecendo algumas coisas. Mas o primeiro ponto que eu destaco aqui é a lei de Conner. Né? Então, isso é uma lei. Né? Então, John Conner, há muito tempo atrás, né, estipulou isso aí. Tem uma frase que é super emblemática, que é a organização dos sistemas ela é refletida, né, pela organização das pessoas na empresa. Então, assim, a organização das pessoas da empresa reflete e impacta a organização dos seus sistemas. E, assim, é muito claro parar para pensar nisso. Eu sempre trago aqui até dentro do curso de arquitetura, eu trago muito a questão de... Tem coisas que são muito óbvias quando você traz para algum contexto da vida não digital, mas que elas acabam ficando invisíveis quando você leva para o contexto da vida digital, de produção de sistemas, etc. E tal. Então, eu falo o seguinte, imagina assim, uma empresa que, vou pegar aqui a XP de exemplo, que tem ali a área de renda fixa, tem diversas áreas, renda variável, fundos, né, tem diversas áreas, tesouraria, atacado, enfim, distribuídas ali, cada um com um propósito. Né, e hoje é muito complexo falar assim, cara, como é que essas coisas se comunicam, como é que essas áreas, né, se interagem ali também. E às vezes não fica claro na cabeça das pessoas qual é a resposta certa, ou o que deveria vir primeiro. Será que eu penso no líder primeiro e as pessoas que eles vão gerir, depois eu penso no que eles vão fazer?
sabe? Ou será que eu penso o que eles deveriam fazer primeiro, e depois eu formo um time em cima disso, e aí ataca ali o que é o problema do domínio. Mas quando eu faço para a gente enxergar melhor, vamos fazer o seguinte, vamos traduzir isso aqui como se nós três aqui fôssemos montar uma orquestra, como se eu fosse montar uma orquestra. Tá? Porque não tem nada a ver com a computação, então o negócio não, uma orquestra me parece muito óbvio que tem que ser feito em termos de organização. E aí vamos supor que dentro dessa orquestra aqui a gente tem ali a turma dos metais, né, o pessoal, os profissionais ali dos metais, os profissionais das cordas, os profissionais da madeira, né, e aí os profissionais da percussão. Então são 4 grupos aqui, 4 grupos distintos, mas que para formar uma orquestra, para dar um show ali, eles têm que trabalhar em conjunto, né? Tem que estar muito bem alinhado quando cada um entra, o tom e etc e tal. Mas vamos supor que aí eu falo assim, eu tenho uma super ideia, eu sou um gestor inovador aqui, eu quero tentar alguma coisa diferente, eu falo assim, é o seguinte, galera, né, os profissionais aqui, os músicos da corda, vão ensaiar lá naquela sala separada, se fechem lá e ensaiem tudo de cordas, pesquisem tudo de cordas, treinem, ou sejam os melhores. Vocês da percussão, vocês vão para aquela outra sala diferente ali, se fechem lá, metais para outra sala, madeira para outra sala aqui também. Legal. Cada um numa sala distinta, treinando exaustivamente, dia e noite, né, para entregar, pesquisando e etc e tal. E daqui um mês nós nos encontramos. Daqui um mês, esse pessoal se encontra e fala assim, pô, chegou o grande dia do show, hein? Tá todo mundo treinado, todo mundo passou trabalhando aí, virou a noite. Pô, legal, todo mundo se esforçou pra caramba. Vamos lá, agora é a hora do show. Eu começo ali, desastre. Né? Desastre, né? Vai ser um desastre, porque o cara da pessoa da corda foi abafada pela pessoa da madeira, porque um estava num tom mais alto, outro num tom mais baixo, eles não ensaiaram essa entrada coordenada. Me parece muito óbvio, né? Eu falei, mas peraí, por que você colocou cordas para ensaiar numa sala, metais em outra? Por que você não uniu todo mundo e aumentou a comunicação, ensaiou junto? Então, isso parece muito óbvio, mas quando a gente vai para a empresa, é isso que está acontecendo, sabe? Para algumas empresas, quando você olha que não tem esse movimento coordenado, é isso que está acontecendo. Então, você tem talvez uma área trabalhando de forma isolada e de forma concentrada, outra área também trabalhando de forma isolada e assim. E quando junta o produto para o cliente, que é a hora da orquestra, desastre. E isso causa problemas culturais também, né? Porque traz problemas porque começa toda a apontação de dedo. Desculpa, todo apontamento de dedo. Né? Então, todos os apontamentos de dedo ali começam não foi a minha área, foi a área da Adriana. É a Adriana que não sabe trabalhar comigo aqui, mas no final das contas não é um problema, acaba não sendo um problema de ninguém, é um problema de coordenação, de comunicação, dessas coisas trabalharem de forma muito coordenada dentro dos seus domínios. Tá? Então, eu falo muito isso, porque né, tem até uma manobra famosa, que é a manobra inversa de Conway, que ela fala exatamente isso. Primeiro defina o que é a esfera de conhecimento, o seu problema e o domínio. Então, primeiro a gente entende a empresa como uma série, um conjunto de esferas de conhecimento com domínios segregados. E depois nós montamos times para trabalhar em cima disso. Né? Porque se a gente faz o contrário, nós vamos acabar com times que não têm propósito, tá? Porque eles não sabem o que eles fazem direito. Né? Então, em determinado ponto de alguns lugares que eu já vi, né, você pergunta assim, talvez para o líder, o que você faz, para o líder de tecnologia? E a resposta vem, eu faço o que o meu chefe mandar. Né? Então, não tem um propósito, ele não sabe qual é o business dele, acaba virando uma pequena ilha de fábrica de software perdida dentro da empresa. Né? E isso é muito ruim para o business de forma geral. Tá? Perfeito. Mas você, só para ter certeza, você acha que a maioria das empresas está nessa pegada, nesse descompasso, fazendo como essa orquestra que todo mundo está ensaiando separado? Eu acho que é um meio termo, tá? Assim, obviamente a analogia da orquestra ela acaba sendo aqui uma hipérbole, mas eu acho que é muito difícil, né? Esse é o desafio das empresas. Eu acho que está todo mundo num meio termo ali, uns melhores, outros piores, porque é muito difícil. Isso exige um nível de esforço, de coordenação muito grande. Exige coordenar as pessoas, colocar quem é responsável pelo quê, né? Setar quais são os limites de domínio específico para cada um. Então, umas estão, na minha visão, na minha percepção, algumas estão melhores, outras estão piores, mas está todo mundo tentando encontrar o seu caminho ali
para balancear autonomia e qualidade nessa linha. Tá? E a tecnologia não poderia ser a indutora da mudança, da coordenação, da maior coordenação nesse caso, ou poderia? Ou até deveria? Ela deveria, sabe? Porque daí essa é a ideia, assim, como você tem essa produção e parte hoje dos canais, dos produtos, eles são digitais, eu arriscaria dizer assim, que a maioria, nós estamos falando até de produtos que são mobile, né? Então, está no fone, no telefone, o principal canal é o celular da pessoa. Então, assim, a maior produção ela é digital. Né? Então, eu falo muito na XP que um dos primeiros acessores que a gente tem é o próprio app, né? Porque é a primeira coisa que atende o nosso cliente. Quando ele loga ali, ele pega o app, é aquilo ali que está atendendo ele de forma primária. Então, ela deveria ser precursora dessa mudança, sim, porque quando você começa a falar assim, os sistemas devem ser desenvolvidos de acordo com a sua esfera de conhecimento, você começa a criar uma divisão mais lógica na empresa. Tá? Perfeito, era isso, era onde eu queria chegar, queria entender isso. E aí, quando eu penso assim, eu gostei muito do que a Adri trouxe, né, como a tecnologia como uma indutora dessa coordenação, dessa sinergia. Logo me vem também a questão dos dados, né? E eu queria falar um pouquinho sobre dados, o papel deles, né, nesse processo como um todo. E a gente vê aqui uma série de empresas dizendo que são data-driven, e aí vem a pergunta, né? São mesmo tantas empresas assim no Brasil orientadas a dados? E aí eu queria que você desse a sua definição sobre o que é ser data-driven, e queria pedir que você materializasse bastante esse conceito aqui para a gente. Por favor, Gabriel. Até porque todo mundo que a gente entrevista fala que é data-driven, e a gente tem certeza que não é assim, é exagero. Perfeito. Não, quem dera todo mundo fosse data-driven. Até porque assim, nós somos humanos, talvez até no dia a dia muita coisa, né, não é data-driven. Tá? Então, para mim, assim, o meu conceito de data-driven é uma empresa, né, onde as decisões elas são pautadas em dados e não em intuição ou suposições ou até mesmo experiências passadas. As experiências passadas elas constroem a base para gestão e para liderança, mas as decisões elas têm que ser pautadas nos dados, no que os dados estão nos falando ali, e não em intuição, né, como você vê bastante coisa. A minha intuição é por aqui, eu acho que tem que ser por aqui, porque, né, e aí usam até falácia da autoridade, porque eu sou um economista. E se eu sou um economista, eu tenho intuições e eu acho que deveria vir por aqui, ou a minha suposição, ou a minha experiência passada me fala isso, sem olhar para os dados. Obviamente, tudo isso soma, mas para mim o conceito de ser data-driven é quando você chega num nível onde todas as suas decisões elas levam em consideração o que a informação consolidada pelos dados está dizendo. Tá? Então, a pergunta que eu faço, né, para todo mundo que se julga data-driven é, hoje, no seu processo de decisão, ao lançar o produto A, o produto B, o produto C, ou a tomar, né, durante as decisões aí de negócio diárias, vocês utilizam toda a camada de dados para poder ler, interpretar como o cliente está reagindo, como o mercado está reagindo, ou não? Ou é algo sempre mais baseado em intuição? E também eu não gosto de ser purista, tá? De falar assim, não, sempre tem que ter baseado no dado e nunca... às vezes você vai colocar um pouco de intuição, sim. Às vezes as pessoas elas vão tentar caminhos diferentes. Eu acho que isso também faz parte do processo, tá? Mas ser data-driven para mim é mais, né, durante o seu processo comum, você incluir dentro da sua cultura. Para mim, cultura é tudo aquilo que você não necessita exigir e cobrar das pessoas, ou seja, é cultural o fato de você colocar o dado já na tomada de decisão. Tá? Dados quantitativos e dados qualitativos também, né? Os dois, né? Os dois. Para mim, tanto qualitativos quanto quantitativos, eles trazem muita informação e a sua capacidade de explorar isso é que vai te colocar, né, à frente ou não. E aqui mais uma pergunta, né? O setor financeiro, ele tem que ser mais data-driven do que outros setores? Boa pergunta, tá? Bom, eu não diria que o setor financeiro tem que ser data-driven, mais data-driven que os outros setores, tá? Porque eu acho que, na minha visão, os outros setores também têm que ser
tão data-driven quanto o setor financeiro. Por exemplo, se eu pego todo o setor de saúde, é super importante que seja data-driven. Então, se eu falo, o meu médico, ele tem que tomar decisões baseadas nas informações que ele tem do meu corpo, da minha saúde, da minha vida. É muito importante isso para mim. Hoje, a tecnologia e a evolução da ciência, ela já permite que a gente seja muito mais assertivo nesses termos. Né? Então, é data-driven também. Então, a minha resposta, assim, eu acho que deveria ser data-driven, tanto data-driven quanto o mercado financeiro. Tá? E cada um buscando ali sua forma de excelência, sua forma de aplicar essa visão. E quando não tem dado bom, Gabriel, faz como? Porque tem gente que quer decidir ser data-driven sem ter dado bom. Né? Perfeito. Né? Eu acho que a qualidade do dado ela é essencial e primordial para o que se constrói de produtos de dados. Tá? Então, tanto a qualidade quanto a quantidade também, elas contam bastante aí, são variáveis que contam bastante nessa equação, na minha visão. Quando não se tem dados bons, é muito importante buscar esses dados, buscar a qualidade desses dados. E existem técnicas também, né, como a sintetização de dados, né, para poder trabalhar. Obviamente, ali são dados, depende do que você vai fazer. Né, eu estou falando de uma forma muito genérica aqui. Para alguns casos se aplica, para outros casos não é muito recomendável. Né, mas acho que quando não se tem dados de alta qualidade, o que tem que se buscar, primeiro passo, antes de pensar em qualquer produto de dados, é buscar ter essa matéria-prima de alta qualidade. Perfeito. Bom, a gente trouxe faz pouco tempo aqui para o Brasil o Michael Cusumano, lá do MIT, que é um dos grandes especialistas nessa economia de plataforma, então eu quero puxar um pouquinho para a economia de plataforma. Tem um conceito que a academia usa de plataforma, que plataforma tem que ter API, tem que ter a possibilidade de formar comunidade, mas hoje em dia a gente chama de plataforma, tudo que é digital, tem vendedor e comprador, a gente acaba chamando de plataforma, então não está muito de acordo, mas o API, as APIs e a possibilidade de formar comunidades, até onde eu entendo, tem muito a ver com Open Finance e uma discussão na qual eu imagino que você esteja mergulhado. Eu queria, então, entender de você um pouco como é que você vê essa questão de economia de plataforma e como você vê esse movimento de Open Finance até agora, daqui para frente. Como que você está trabalhando isso? E se você puder contar para a gente como vocês estão trabalhando isso na XP, é legal também. Legal. Boa pergunta. Bom, acho que assim, ao longo do tempo, as pessoas vão mudando também um pouco os termos e a semântica de algumas palavras ali. Bom, mas para mim, eu também compreendo que até da forma que eu entendi o conceito de plataforma é você criar a oportunidade de se criar novos produtos a partir daquilo que você fornece aqui de dados e serviço. Então é muito importante essa parte dos serviços também, porque quando eu conectar com o Open Finance, eu vou entender que para mim o Open Finance ele é apenas uma pequena parte desse modelo de plataformas. Né? Então, ou seja, será que assim, hoje e a API, né, ela é só um meio. Né? Então, o meio pelo qual eu forneço ou eu possibilito essa criação das comunidades, essa criação de novos produtos. Então, alguém poder pensar em novos produtos que poderiam se conectar no meu business, né, e usar o meu business como base para poder criar isso, porque a plataforma é isso mesmo, ela é a base. Quando a gente pensa na plataforma, ela é a base que vai sustentar algumas coisas. Então, o modelo e esse nome ele vem exatamente daí, de empresas e serviços, né, produtos distintos, me usando como base, usando o meu negócio, meu business como base. Né? Então, se eu sou base para algum serviço, eu tenho uma plataforma. E o meio pelo qual isso é feito é através das APIs. O meio mais comum é através das APIs. Então, esse é o conceito de plataforma para mim. E um conceito mais avançado ainda é o de ecossistemas. É quando você tem agora plataformas conversando entre si. Né? Então, um exemplo clássico que eu cito nessa visão de ecossistema, imagine que você tem uma plataforma de empresa alimentícia, né? E aqui você tem uma plataforma financeira. Vamos pensar em algo abstrato aqui, sem dar marcas, né? Mas imagine que você tem duas plataformas, e imagine que alguém cria, né, esses dois empresários aqui, o dono da plataforma financeira,
com o dono da plataforma alimentícia, eles se conversam e falam assim, cara, vamos fazer uma parceria? Suponhamos aqui que eu falo aqui na minha empresa alimentícia que toda vez que alguém comprar usando o cartão da sua empresa financeira, acumula mais pontos. Pode ser um negócio legal. Vamos fazer isso então? Vamos. E quando a pessoa compra aqui, automaticamente você tem uma conexão entre as duas APIs aqui para falar assim, beleza, ela comprou com esse cartão, coloca mais pontos aí para essa pessoa na conta dela aí. Então, por exemplo, viu que você já começou a criar um modelo de ecossistema. Então, as coisas já estão completamente integradas, grandes plataformas elas já começam a se integrar e promover também a criação de novos business. Tá? Então, esse é o conceito. E aí, para mim, o papel do Open Finance, como eu falei, eu tenho muita percepção e a visão que a plataforma, como ela é a base, ela fornece não só dados, mas ela também fornece serviço. Então, um exemplo, você pega talvez a Stripe, que é uma plataforma de pagamento, onde você consegue criar produtos ali que vão fazer o pagamento, você não precisa implementar tudo isso, você pode utilizar o serviço deles a seu favor. Existem inúmeras outras aí que também vão te oferecer o serviço. Então, você constrói todo o seu produto sem ter que construir toda a base. Você utiliza uma base de um agente externo. Então, isso é muito legal, mas, ao mesmo tempo, também você pode consumir para montar esse produto, dado que, para mim, o conceito semântico aqui da plataforma ela promover novos negócios, ser a base para novos negócios, é possível que, com o Open Finance, as instituições financeiras sejam a base de novos negócios que vão operar com os dados dos clientes. Então, é possível sim olhar por uma ótica na qual o Open Finance vai possibilitar a criação de novas plataformas. E eu acho que isso aí vai impulsionar também o outro lado, que é o lado do serviço. A hora que as empresas começarem a ver que é legal e é benéfico essa questão de alimentar um modelo de plataformas, eu acho que entra também aí, para algumas que ainda não fornecem isso, esse modelo de serviço também. Então, nós vamos começar a dar acesso também ao serviço e à camada de dados. Logo, para mim, o Open Finance ele é uma parte desse movimento de plataformização. Tá? E como é que a XP está se preparando para isso? Boa. Não, na XP, acho que nós estamos acompanhando tudo muito de perto ali, e sempre com, eu sei que parece clichê, mas é sempre muito foco no nosso cliente, porque o que a gente quer é que o nosso cliente seja capaz aí de ter os melhores produtos ofertados. Então, obviamente, nós estamos com muito olho, de olho bastante aí no mercado, e torcendo aí para que os clientes abram mesmo os dados, aí, tragam e façam a portabilidade desses dados aí, porque a ideia é que a XP tenha aí os melhores produtos, Eu acredito muito que hoje nós temos os melhores produtos aí do shopping do mercado financeiro, e eu acho que o Open Finance traz aí uma oportunidade para que outros clientes que não têm essa visão, não têm essa oportunidade de conhecer esses produtos que estão sendo ofertados na XP, eles tenham acesso a isso. Tá? Então, nós estamos com bastante foco nos modelos de Open Finance, porque a gente acha que vai beneficiar muito aí o nosso cliente e o mercado financeiro como um todo. Tá? Tem uma data aí para essa coisa decolar? Eu ainda não tenho essa resposta. Tá? Gostaria de ter, mas ainda não tenho essa resposta. Cadê a bola de cristal, Gabriel? Tá bom. Gabriel, a gente falou aqui sobre ecossistemas, falando sobre desenvolvimento de aplicações, e aí o ambiente propício para isso são as comunidades, Eu queria que você contasse um pouquinho sobre a comunidade open source interna que vocês têm na XP, como que funciona, como que isso favorece a colaboração e a comunicação aberta, a colaboração aberta e a comunicação. Por que vocês adotaram esse caminho também, por favor? Legal. Então, uma das coisas que eu trago da academia comigo é essa visão do compartilhamento da informação, do compartilhamento da forma, do aprendizado. Tá? Então, isso é muito importante para a gente, também da colaboração. Então, eu costumo falar assim, quem imaginaria que se a gente tivesse uma ideia aqui de montar um produto, se a gente tivesse uma grande ideia de montar um produto e a gente chamasse as melhores pessoas do mercado, que estão espalhadas aí, e pedisse para elas desenvolver esse produto para a gente, mas tem uma condição, é de graça, tá? A gente não vai pagar ninguém. E outra coisa, essas pessoas que nós vamos convidar, não é que elas estão à toa, elas trabalham, então elas vão ter que dar um jeito de
de achar o horário certo aqui para contribuir com a gente aqui de graça, e o que elas produzirem, nós também vamos entregar para a sociedade de graça, né? Talvez muitas pessoas olhariam e falariam assim, cara, essa proposta de negócio aí é absurda. Você vai chamar gente que está trabalhando para vir aqui trabalhar mais, de graça, e entregar um produto de graça. Quem vai querer fazer isso? Isso é o open source, né? Você tem aí o Linux, você tem aí inúmeros produtos aí, Mozilla, enfim, e tem muita gente boa, super engajada em trabalhar de graça nesses modelos open source, porque elas acreditam muito na filosofia, né, de retornar algo bom para a sociedade e, ao mesmo tempo, trabalhar com as melhores pessoas do mundo e estar se melhorando também. Então, você tem uma questão de maestria, você tem uma questão de autonomia, né? Eu tenho autonomia de trabalhar, eu tenho uma questão de estar me melhorando, de aumentar a maestria, e você tem uma questão de propósito também. Quando você une os 3 pilares ali, eu acho que isso dá muito certo. Isso ficou muito provado com todo o movimento open source que existe no mundo, e principalmente no Brasil, né, que é muito forte nisso. Quando eu trago isso para dentro do XP... Pode continuar. Quando eu trago isso para dentro do XP, aí é o que a gente chama do movimento inner source, né, que ele ainda não é aberto ao mundo, o mundo não consegue contribuir com bastante coisa que a gente tem lá dentro, mas a gente tem o conceito desse compartilhamento interno, que é, né, toda essa camada inner source. E aí que a gente acredita muito que o inner source, ele é uma das saídas, por exemplo, para a questão das prioridades, para a questão do, né, por exemplo, quando você pega ali um desenvolvimento interno, principalmente dessas empresas que elas têm muita dependência entre os produtos, você acaba caindo num jogo ali que é numa situação que ela vai falar o seguinte, né? Às vezes eu preciso desenvolver alguma coisa e eu preciso que o seu time, Lara, desenvolva, né, uma determinada feature aí para se conectar à minha. Sem a sua, eu não consigo lançar a minha, porque elas são dependentes. Então, ao invés de falar assim, de cair aí, né, de falar com você e falar, Lara, eu preciso que você desenvolva algo para mim aqui. E na maioria das vezes, na prática, tá todo mundo com a agenda superlotada, né? Então, na maioria das vezes, você vai falar para mim, cara, meu backlog está muito cheio, eu não consigo acomodar mais pedidos aqui agora e não consigo dar prioridade nisso, porque isso não é a minha prioridade. A minha prioridade como meu business, minha meta é outra coisa, eu não vou parar tudo que eu estou fazendo para fazer isso aí para te atender. Só que isso gera várias disrupções, se você não tem um modelo de inner source. Então, por exemplo, talvez, né, se a Adriana te procurou, ela vai falar assim, pô, mas eu não gostei, não achei legal, e eu gostaria, né, que a Lara olhasse o que é o meu propósito para poder me ajudar aqui. E ela vai lá e fala com o diretor, e gera todo esse negócio de, vou acionar, sabe, tipo, e gera também problemas culturais. Então, a falta de inner source, né, de ter essa colaboração, sendo que ela pode ser bem crítica, sendo que a solução para isso poderia ser, por que o time da Adriana, já que ela quer desenvolver alguma coisa no seu code base, por que eles não acessam, já que eles são programadores também, são desenvolvedores, será que eles não poderiam acessar, ler o código, fazer as modificações que eles gostariam, fazer as contribuições que eles gostariam, sem ter que te onerar? Esse é o poder do inner source, é começar a abrir a comunidade para que as pessoas contribuam de forma lateral, né, e que elas contribuam com propósito também. Muitas das vezes, um time que trabalha aqui na parte de renda fixa, eles têm contribuições muito valiosas para a parte de renda variável, né? Então, hoje eles conseguem ir lá, contribuir, eles conseguem olhar o que está sendo feito ali, né, contribuir com algo que vai ser distribuído na empresa inteira, e isso eles têm uma percepção que o trabalho deles também impacta a empresa como um todo e não só aquele nicho. Então, quando a gente resolveu implantar o inner source, obviamente ele vem cheio de desafios também, né? A ideia principal foi esse compartilhamento de informações, foi esse compartilhamento de trabalho produzido ali. E isso também acelera o nosso desenvolvimento de produtos ali para o cliente final, tá? Tem uma solução que você pode contar para a gente que foi desenvolvida dentro dessa comunidade, que você pode compartilhar? E os desafios também, se você quiser compartilhar algum. Tá, não, perfeito. Uma das soluções que a gente criou no modelo Inner Source ali foi a própria comunidade XP. Né? Então, a própria comunidade XP, que hoje é todo centro de comunicação e centro de informação de tecnologia, ela foi construída, né, hoje, né, eu liderei essa construção, mas meu time é muito pequeno para construir isso sozinho. Então, ela foi construída a N braços por diversos times, cada um pegou um módulo ali, tinha uma ideia de como deveria ser a experiência,
e foram ajudando a construir isso, colaborando para, no final, construir o que nós chamamos ali de comunidade tecnológica XP. Esse é um bom case. Desafios? Bom, os desafios... o maior desafio para mim, ele é sempre essa questão da administração do tempo. E aí tem inúmeras técnicas, né? Então, que a gente usa, inclusive, para onboarding. E aí você começa a estudar toda essa parte da engenharia de software, por exemplo, tem técnicas de up for grab, que a gente chama ali, que às vezes a gente queria trazer as pessoas para desenvolver. Só que, assim, isso parece muito bonito, né? Só que as pessoas no dia a dia, elas estão envoltas ali com um furacão de atividades. E às vezes elas não conseguem prestar atenção. E aí, ou não conseguem ter tempo para isso. Então, esse foi o maior desafio que a gente teve, conciliar tempo, conciliar a visão também com algumas pessoas de produto e negócio sobre a visão da divisão do tempo. Então, às vezes, algum líder de produto pensava assim, mas aí agora essa pessoa aqui vai parar, né, de desenvolver o que ela estava fazendo aqui para desenvolver um negócio aí que não está muito ali. Só que, assim, aí você tem que provar o valor coletivo daquilo. O que nós estamos desenvolvendo vai retornar, né? Sabe aquele problema que você tem hoje de demorar 40 horas para buscar documentação, que você não tem solução e etc e tal? Pois, quando isso aqui é construído, esse problema acaba, né? Então, só quando as pessoas veem esse valor retornando é que elas entendem esse movimento aí de colaboração. E aí existem inúmeras técnicas ali, uma das técnicas bem legais que eu poderia citar aqui é essa questão do up for grabs, para trazer aí a atenção do desenvolvedor, que muitas vezes nós introduzíamos pequenos problemas de forma intencional no código, né? Então, a gente fala, e a gente tem uma lista de issues, né? De quais são os issues que tem para resolver. E às vezes você vai lá, né, a Lara abriu ali a página, deixa eu ver quais issues que tem para resolver. Por exemplo, e um dos issues é resolver um problema de português, né, que nós intencionalmente escrevemos errado, né, ali. A gente coloca assim, tem um issue aqui que tem que resolver aquele problema aqui dessas palavras aqui em português. Tá? O que isso força? Isso induz a pessoa a falar assim, peraí, olha, não, esse aqui é super rápido e esse aqui eu sei resolver. É facinho. Né? E a pessoa baixa o projeto, compila, resolve em 5 minutos e volta. Aí você fala assim, mas peraí, você colocou um problema, a pessoa pegou em 5 minutos, retornou o problema de correção do português, e o que você ganhou com isso? Né? O que eu ganhei com isso foi todo esse processo de onboarding que ela passou, porque para poder resolver o problema de português, ela teve que baixar o código, compilar, setar o ambiente na máquina dela, agora ela está pronta para resolver outros problemas, porque ela não vai precisar fazer isso de novo. E isso induz ela a continuar resolvendo mais problemas. Já que eu tenho um ambiente pronto aqui na minha máquina, já fiz uma contribuição, já sei como contribui, qual que é o próximo desafio? Tem esse outro desafio aqui que é legal também, que eu acho que eu posso contribuir e posso crescer junto com ele. E as pessoas vão engajando nesse movimento. Tá? Nossa, gostei disso, hein? A gente podia usar aqui, hein, Lara? Vamos pensar, fazer alguma coisa aqui, gostei. Colocar coisinhas, né, de de português, então, maravilha. Eu vou citar outro membro do nosso conselho editorial, que é o Fábio Steibel, que é do ITS Rio, lá, que fala muito da IA aberta, já que a gente está falando de open source, tal, ele fala muito de que o Brasil, na visão dele e na visão da maioria dos conselheiros, não consegue mais ter uma posição de liderança na IA, está atrasado, né? Isso, a gente está atrasado em relação até a países da América Latina, não é só em relação aos Estados Unidos ou à China, mas a gente poderia, com a IA aberta, porque tem essa tradição forte no Brasil, porque tem grandes desenvolvedores no Brasil, etc. E aí eu queria tanto saber o que você pensa a esse respeito e como isso se conecta com as empresas, quanto vou já agregar aqui a pergunta sobre o Plano Nacional de Inteligência Artificial, porque também veio esse anúncio, que ainda demora, vai ter muita burocracia, até esse dinheiro sair, a gente sabe que demora, mas talvez tenha muita empresa que tenha falado, não, agora vem esse dinheiro, vamos esperar, porque esse dinheiro vai ser o nosso caminho, quando poderia estar indo para alternativas como IA aberta, outras coisas. Queria te ouvir sobre isso. Agora, mais o professor Gabriel, talvez, do que o Gabriel executivo da XP, não sei. Perfeito. Não, essa é uma pergunta
super interessante, né? A pergunta da IA aberta, super polêmica também. Talvez todo mundo tenha uma opinião aí. Esse negócio é tipo aquele negócio de técnico de futebol, né? Todo mundo tem uma opinião sobre isso. Dentro da comunidade científica existe um grande debate sobre a questão da abertura, né, da transparência da IA ali. E a forma como eu explico isso, geralmente, é assim. Então, imagina, e para mim, assim, eu sou super a favor, né, já vou deixar claro, eu sou super a favor da questão da abertura da IA, assim, da abertura da transparência total da forma que é feito. Por quê? Apesar de ser muito legal ter esses modelos fechados e eles encantam muito, o que eu sempre trago é o seguinte: a IA generativa, ela trouxe, até um pouco antes da IA generativa, quando você vai um pouco ali, quando o Google, né, criou ali o AlphaGo, então eu era um pesquisador de Go no meu mestrado, né, eu utilizei bastante coisa de IA para fazer ali. Eu venho de uma época, se eu olho para um tempo atrás, onde o pesquisador individual ele conseguia gerar uma contribuição muito forte, tá? Então bastava você sentar na sua mesa, abrir seu computador, pesquisar, publicar, e essa publicação, às vezes, né, testar, publicar, hoje tinha bastante relevância. Hoje é um pouquinho diferente, né? Hoje, desde, né, desse modelo escalado de computação, chega a ser injusto, é diferente você, um pesquisador individual e independente, competir com o Google, competir com uma OpenAI que tem a Microsoft por trás, né? Porque eles têm um poder de escala muito maior, né? Mas muito maior. Então, você quer testar uma ideia, você não consegue testar em larga escala, eles conseguem isso. Agora, o ponto da IA aberta que entra nisso aqui é o seguinte: imagine que agora, com todo esse poder computacional que essas grandes empresas têm, eles conseguem controlar também muita informação. E a analogia que eu uso isso pode parecer não muito claro, mais uma vez, quando a gente traz para o mundo digital, mas imagine o seguinte: imagine que a gente mora em uma cidade, né, e aí venha uma biblioteca, né, para a cidade. Então, a cidade ainda não tem nenhuma biblioteca, que é o acesso ali ao conhecimento, os livros e etc e tal. E a gente está aqui morando nessa cidade pequena e vem uma biblioteca só, e aí né, a biblioteca ela só tem os livros que aquele governo ali queira disponibilizar. Né? Isso é bom ou isso é ruim? Então, o fato de eu não saber, porque na biblioteca você ainda consegue saber, você consegue pegar o livro e falar assim, quais livros tem, mas imagina que eu não sei, né? Você está tudo escuro assim, você não sabe qual informação está sendo disponibilizada, ou como está sendo treinado, ou como está sendo criado todo esse acervo de inteligência ali. Você não acha que fica um pouco, na minha percepção, fica um pouco à mercê do dono da biblioteca, né? Então, ele coloca ali a informação que ele quiser. E aí, logo, a população vai ter acesso ao tipo de informação que eu quero. Tá? Pode ser, né? Eu sei que, obviamente, tem todo um movimento de regulação na cena exatamente para começar a entender isso aí. Mas, para mim, a importância de se abrir a IA é exatamente dar transparência nesses processos. Você pode falar como está sendo gerado. A pergunta que eu tenho é como está sendo gerado, por exemplo, todo esse modelo de informação hoje que a gente acessa nesses grandes modelos pré-treinados. Tá? Como isso foi criado, como isso foi pensado, né? Será que eu tenho acesso a isso hoje? Será que eu tenho acesso a esses parâmetros? Será que eu tenho acesso à forma, eu como pesquisador? E, obviamente, muita gente sempre argumenta que se você abrir, pessoas do mal também podem criar aplicações voltadas para o mal, mas isso também já existe no mundo open source já há muito tempo. Gente criando com propósito não legal, gente criando com propósito para combater isso que nasce que não é do bem. Tá? Então, isso sempre vai ter. Tem gente boa também. Eu gosto de pensar na parte vai ter muita gente boa olhando isso e produzindo coisas, né, de muito mais impacto para a sociedade, numa visão aí positiva. Tá? Então, assim, que eu acho que para mim é super importante essa questão de ter essa abertura de IA, porque eu trago muito para essa analogia aí da biblioteca que eu falei, de ter essa transparência. E Brasil pode ir bem nessa? Eu acho que pode ir muito bem nessa. O Brasil tem uma cultura de open source, de abertura muito forte, tá? De compartilhamento muito forte. E aí, já linkando até com o Plano Nacional, né, de IA, que, se eu não me engano, acho que são quase 2 bilhões, 1,7 bilhões, se eu não me engano, né, que estariam destinados em 4 anos
para projetos, para inovação, para fomentar essa inovação, é aquilo que eu falo. Sabe? Então, a IA generativa, ela transforma não só a forma da gente entender IA, mas a forma também que a sociedade começa a compreender o impacto que a IA pode ter, né? Porque ela atrai investimentos. Talvez sem esse modelo de IA generativa a gente não tivesse o Plano Nacional de Inteligência Artificial, né? Eu não sei, né? Obviamente isso é especulação, mas pode ser que não houvesse. Mas eu acho que, na minha visão, ela atraiu muito essa luz aí, esses investimentos, e eu acho que a partir daí nós vamos criar, sim, muita coisa legal. Acho que vai ter, né, oportunidade para muita gente criar produtos de impacto para a sociedade utilizando inteligência artificial. E a ideia né, obviamente eu gostaria muito que tivesse incentivos aí para que esses produtos de inteligência artificial eles fossem open, né, eles fossem abertos. Eu acho que é super importante para o desenvolvimento da sociedade, né, acadêmica e científica de forma geral. Tá? Perfeito. Obrigada. Gabriel, pensando aqui nessa segunda onda da transformação digital movida a IA, que tipo de gestão que você entende que deve ser praticada nesse momento, visando a todas as possibilidades que a gente comentou até aqui no podcast? Legal. Bom, quando a gente fala em gestão, se eu trouxer aqui uma perspectiva minha, né, pragmática, desde quando eu me tornei gestor, desde quando eu me tornei líder ali, eu acho que eu aprendi muita coisa. Tá? Então, assim, geralmente eu gosto de não romantizar as coisas e falar, não, mas aí eu li um livro e aí eu virei um exímio líder. Eu ainda acho que eu tenho um processo de transformação, acho que a gente está aprendendo todo dia. Eu aprendi muita coisa, e uma das coisas que eu aprendi, assim, que eu gostaria de destacar na gestão acho que a gente tem que fazer uma gestão muito honesta, né, com todos os liderados ali, com as pessoas que fazem parte do time, né, colocando expectativas claras, como a gente gostaria de chegar, né, aos lugares. E uma das maiores lições que eu tive é que eu lia muito, assim, quando eu me tornei um gestor pela primeira vez, assim, que eu comecei agora tem pessoas que eu preciso liderar essas pessoas. Eu me lembro que um sentimento que eu tinha era assim, você quer ser amado, tá? Você quer que as pessoas gostem de você, você quer que as pessoas falem, nossa, ele é um excelente líder. E muitas vezes isso te leva, né, na imaturidade, isso te leva a tomar decisões de, eu não vou contrariar essa pessoa, para que ela continue, né, você prioriza essa boa relação e o amor ali, né, das pessoas. E chega um ponto que você entende que não é isso. Né? Você vai se desenvolvendo e vai amadurecendo e vendo que não é isso. Você não está ali para ser amado. Esse não é o objetivo primário. Tá? Eu gosto dessa ótica porque existe muito uma visão de liderança romantizada, que é o líder da qual nunca se tem problemas e tudo com ele é mil maravilhas. Né? Eu nunca conheci na minha vida, eu já conheci muita liderança, ninguém que fosse completamente só amado ou que fosse só... Então, eu acho que é muito importante trazer essa visão da honestidade. E, por exemplo, a minha liderança, eu gosto muito de deixar muito claro que eu gosto muito de ter a barra alta, porque eu gosto de trabalhar com pessoas que também estão me desafiando, com pessoas que estão interessadas em crescer, né, que vão errar também, porque todos somos humanos ali, mas que vão ter a honestidade de falar, pô, erramos aqui, precisamos dar um passo atrás e ter a humildade para reconhecer os erros, né, e trazer feedbacks e ter essa troca muito clara. Mas para mim é muito importante, eu faço, né, em times de alta performance, que eu esteja me dedicando. Então eu tenho aqui uma prática de estudo diário. Como eu falei, eu sou apaixonado pelo que eu faço, eu amo o que eu faço. Por isso que eu estou no doutorado, por isso que eu continuo toda essa parte técnica, porque eu acho isso muito divertido, acho isso muito legal. Né? Então eu me dedico diariamente, eu gosto de olhar para o lado e ver que as pessoas do meu time, as pessoas com quem eu trabalho ali, elas também estão nessa pegada de conhecimento, de evolução, né, de se melhorar a cada dia, porque isso puxa a barra, isso te coloca também em outro patamar, isso te coloca num processo evolutivo muito mais fértil, na minha visão. Tá? Você falou em desafios, né? Em breves linhas, assim, quais são os desafios que você prevê para a gestão no horizonte de 3 a 5 anos da IA?
Boa, excelente pergunta. Mas eu acho que o primeiro desafio eu falaria que é a questão da base, né, de dados. Tá? Gestores de IA têm que entender que os algoritmos de inteligência artificial, eles são ferramentas que eles vão operar em cima da sua camada de dados. Então é muito importante que você entenda que tipo de dado você está utilizando. Como eu costumo falar, eu já falei algumas vezes, né, o produto que você vai criar ali, ele é um reflexo da qualidade do dado que você tem. E muitas das vezes, esse dado que você tem, ele é um reflexo da sociedade. Tá? Porque você coletou esse dado, na maioria das vezes, através de operações do cotidiano. Ou seja, através da vida que está acontecendo aqui ao redor. E essa vida que a gente está vivendo aqui na sociedade, ela é cheia de vieses. Né? Ela ainda é cheia de vieses. Então, esses vieses, eles são transcritos ali para o dado. Então, se você não está atento a essas nuances da qualidade do dado, dos vieses que tem, né, você pode acabar no impulso criando ou propondo produtos de dados que não vão ser tão impactantes ou tão benéficos para a sociedade. Né? E um segundo ponto, um segundo desafio, aí eu acho que entra no desafio das nuances éticas. Tá? Talvez se você perguntar para todos os gestores de dados, né, do Brasil ou do mundo, se eles se preocupam com ética, se eles estão fazendo algo que não estaria de acordo com a ética de forma geral, talvez eles discordem e falem, não, aqui a gente pensa em ética, aqui a gente está sempre fazendo coisas que fique tranquilo, né, que aqui é tudo ético. Tá? Mas, sim, existem nuances muito sutis aí, né, quando se fala de produtos de dados. Tá? Então, será que, por exemplo, se eu tomar decisões baseadas só na foto da pessoa, né, será que isso é ético? Será que isso pode prejudicar, causar algum mal, né, para algum nicho da sociedade? Será que nós estamos levando tudo isso em consideração? Será que nós estamos levando em consideração o desbalanço de dados que existe, por exemplo, quando a gente trata gêneros, Então, tudo isso é muito importante falar, mas não é óbvio, né, para a maioria dos gestores. Então, eu acho que assim, esse seria o segundo, e o último acho que é mais aí profissionais. Tá? Então, aí já é mais a questão da capacidade, está cada dia mais difícil, né, você ter profissionais capacitados, bons profissionais capacitados aí em modelos de dados, em tomada de decisão orientada a dado. Né? Então, acho que essa profissão aí tem bastante a crescer nos próximos anos, tá? Perfeito. Eu estava pensando enquanto você falava que a IA podia ser uma oportunidade para a gente fazer uma reavaliação ética, né, nos negócios. Porque como tem claramente essa possibilidade de pegar a via da direita ou a via da esquerda, sem conotação política nenhuma, só a conotação das encruzilhadas mesmo, né? Seria legal pegar a IA para... Vai que acontece isso, a gente não e quem não fizer vai entrar numa encruzilhada, né? Vai ter um checkmate em algum momento para quem não fizer, né? Pode ser que aconteça isso, que vai dar uma mexida com as empresas no sentido positivo. Eu vou te perguntar, já que você definiu gestão e liderança, são coisas que a gente, como revista dessa área de gestão e liderança, a gente costuma separar um pouquinho, achando que os dois são necessários, mas, obviamente, sim, você ocupa esse lugar dos dois, né? Mas eu vou perguntar agora para o líder Gabriel um pouco. Tem uma coisa que a gente já deu algumas pesquisas na revista, pesquisas brasileiras, não só internacionais, mas internacionais também, que a liderança tem muita dificuldade de colaborar. Essa expressão liderança colaborativa é muito complicada na vida real. Que é líder compartilhando decisões, né, decidindo junto, esse tipo de coisa que os líderes pedem dos liderados, mas nem sempre eles conseguem fazer entre si. Aí eu queria te ouvir um pouco sobre isso. Você, eu acho que com esse background todo de tecnologia trabalha em equipe, né, uma coisa muito colaborativa. Você conseguiu levar isso para a sua liderança? Como é que você consegue, com os seus pares, fazer esse tipo de coisa ou não? Está evoluindo? O que você acha? Legal. Tem uma frase que eu gosto bastante, né, que eu ouvi algum tempo atrás, que é
compensation drives behavior, né? Então, o processo ali, né, o incentivo, ele é que vai direcionar o comportamento, né? Então, quando eu tento olhar, assim, eu costumo falar assim, acho que ninguém acorda, né, com um propósito de falar assim, hoje eu vou atrapalhar ali a vida da Lara, né? Ou eu vou fazer alguma coisa que não casa com o que o meu par está fazendo. Ninguém faz isso. Então, toda vez que tem algum desencontro, eu tento muito entender se eu tenho certeza que essa pessoa ela não está intencionalmente querendo prejudicar ou me prejudicar ou nada disso. Eu tento colocar numa ótica de ela está motivada pelo incentivo específico da área dela. Então, cabe entender, né? Então, eu como líder, eu coloco para os meus liderados essa questão do objetivo comum. Né? Então, nós vamos evoluir como área. Então, é muito importante que vocês colaborem um com o outro, porque não é uma questão de o A vai ser melhor sozinho ou o B vai ser melhor sozinho. No final, a gente precisa ter um objetivo que ele é o impacto com o cliente. Será que nós vamos causar esse impacto com o cliente? A gente precisa pensar de forma aberta. Então, eu tento colocar incentivos que vão colocar todo mundo num patamar um pouco mais de humildade ali para poder trabalhar de forma coletiva. Né? Bom, acho que agora, né, você está certo, a gente pode testar isso aqui, vamos testar de outra forma, assumir isso, me ajuda nisso. Eu vejo isso muito, né, no meu time, nos meus liderados. Eu vejo que direto, quando um deles está com dificuldade, o outro para o que ele está fazendo ou precisa ajudar aqui porque ele teve um problema maior que agora, talvez perdeu mais gente no time, está com, né, tá com uma capacidade reduzida ali, então vamos parar para poder ajudar o meu par aqui. E é muito interessante, muito legal, eu tenho muito orgulho de ver isso acontecer sem nenhum push, sem uma cobrança para isso. Porque eu costumo falar que isso sim entrou na cultura. Né? Quando essa colaboração ela não tem que ser cobrada, quer dizer que a colaboração ela já é cultural, ela já faz parte da cultura da empresa, pensar no todo, pensar no coletivo, pensar no cliente, manter o foco no cliente. Então, a gente tenta exercer isso na XP de forma diária. O foco ali é o cliente. Né? Então, talvez o que eu estou fazendo é muito legal para mim, muito bacana, mas talvez no todo não faça sentido agora. Então, eu tenho que dar um passo atrás e pensar no todo e às vezes, fazer um sacrifício pelo coletivo. Tá? Então, a gente tenta colocar isso em prática diariamente através da determinação de incentivos mais coletivos e menos individuais. Tá? Entendi. Gabriel, então agora... Quer falar mais alguma coisa? Não, eu só ia perguntar, porque ele falou do time dele, entendo que tem outros líderes, né? Várias camadas de líderes também no seu time, mas quando você olha também para os lados e para cima, também tem a mesma pegada de colaboração, só para arredondar a resposta. Perfeito. Não, eu vejo que sim, tá? Eu sinto que sim. Eu acho que na XP, vou falar da minha perspectiva, eu acho que as pessoas estão muito engajadas em entregar o melhor produto para o cliente. Né? Então, uma das coisas que eu gosto muito é essa conversa franca que a gente tem, que eu costumo chamar de conversa acadêmica, que é sentar e falar, eu acho que o que está sendo feito aí, Adriana, tem um caminho melhor. Né? Você está aberto a gente discutir o que pode ser melhor entre a colaboração da minha área com a sua. Né? E eu nunca tive uma resposta de não estou aberto, aqui eu sou autoritário ou sou, né, soberano aqui e não quero a opinião de ninguém. Não, sempre tem essa conversa, sempre tem essa colaboração. Eu acho que com conversa certa, como eu falei, eu não acho que ninguém acorda incentivado a fazer o mal para ninguém. Tá? Eu parto do princípio que todo mundo quer acordar e dar o seu melhor, evoluir, né, ser reconhecido. E aí é mais uma questão de trazer à tona como que nós podemos colaborar juntos aqui para poder entregar o melhor trabalho da nossa vida. Tá? Então eu vejo isso nas pessoas, sim. Perfeito, obrigada. Eu vou pegar esse gancho do Gabriel, o gancho pessoal aí do Gabriel, para a gente fazer agora um bate-bola, para a gente conhecer, para a nossa audiência conhecer um pouco mais você a partir das suas preferências, Gabriel. É um jogo rápido aqui, tipo um ping-pong, beleza? Então, tá bom. Primeira pergunta para você. Um livro que você goste ou que tenha marcado a sua vida? Tá bom. É um só? Pode ser 2? Pode roubar, pode ser 2, pode ser 2. Eu falaria aqui, um deles, um bem legal que eu acho que faz parte da contemporânea, dessa questão da sociedade que a gente vive agora, é a Sociedade do Cansaço.
né, de um autor, acho que ele é sul-coreano, Byung-Chul Han, alguma coisa assim, Byung-Chul Han. Tá? Então, a Sociedade de Cansaço é bem legal. Mas eu gosto muito, eu pedi 2 porque tem um que eu gosto muito, que é o Guia do Mochileiro das Galáxias, que tá mais uma pegada, né, mais cômica ali. Eu amo esse livro. Tá? Como é que é o número lá do Mochileiro? É 42? Não, me deu um 42. branco. 42. A resposta para o segredo, Davi. Muito bom. Um filme, uma série, ou 2 filmes e 2 séries, ou um de cada, enfim, Gabriel. Tá. Não, um de cada. Eu vou assim, filme tem inúmeros, né? Mas eu gosto muito de Matrix. Então eu vou na minha pegada nerd aqui, né? Matrix é um filme que tem muitas camadas. Eu já assisti umas 10 vezes. Eu acho que toda vez que eu assisto, ele me fala uma coisa diferente, né? Eu vejo alguma coisa diferente naquele filme. E uma série, para mim, é Breaking Bad. Eu gosto muito de Breaking Bad. Eu acho que a transformação do personagem, ela é exímia. Assim. Já foi citada essa série aqui também, porque acho que é uma série que marcou muita gente já aqui, né? Acho que tem um ranking que ela é a primeira, melhor série e tal. Não me lembro de um ranking, mas ela é animal nessa série. Um game. Você joga, aliás? Games? Hoje eu jogo, mas eu jogo mais com meu filho. Né? Então, mais uma vez aqui roubando, eu vou dar um jogo de tabuleiro que é o jogo de Go. Né? O jogo de Go, para quem gosta, ele é muito legal. Assim, quem gosta de xadrez, né? Eu sempre falo assim, dê uma oportunidade para conhecer Go, que eu acho que vocês vão se apaixonar. Mas eu jogo com meu filho, eu jogo Mario Kart com meu filho. Né? Meu filho tem 6 anos e ele gosta muito de jogar Mario Kart, então às vezes nos finais de semana eu jogo um pouquinho de Mario Kart com ele. Delícia. Uma música ou um artista, ou os dois? Eu vou falar aqui. Eu vou no rock aqui, ó, AC/DC. Bom. E um esporte que você gosta ou que você pratica? Boxe. Eu pratico boxe atualmente, então eu gosto bastante. Eu acho que é um esporte que te traz muito para o estado presente, né? Porque a gente fala assim, se você parar para pensar e voar, você leva um soco ali. Então você tem que estar muito atento. É ali onde eu estou presente, o mundo, tudo, eu esqueço tudo e estou muito presente no que eu estou fazendo. Muito bom. Nossa, eu torci tanto para a Bia Ferreira na Olimpíada. Mas foi legal, ela ganhou uma medalha. Foi legal. Ganhou legal. Agora a Adri continua aqui com o ping-pong. Tá. O estudo, a gente estava falando um pouquinho antes de começar a gravação, que o Gabriel está com viagem marcada para a China, para o Japão, estudar. Então, eu vou pedir para ele falar um pouco desses estudos dele, além do doutorado que ele já falou, né? Mas o que você estuda? Legal. Eu estudo assim, um pouco de tudo, mas eu acho que eu gosto muito de às vezes também sair um pouco da minha bolha para poder olhar algumas coisas diferentes. Mas eu vou citar, assim, como você já mencionou, essa questão desses programas de imersão. Né? Então, acho que é muito legal visitar outras culturas e também conhecer a parte de tecnologia deles. Recentemente, né, eu viajei para Israel e agora, mês que vem, eu estou indo para a China. A viagem para Israel que já passou foi muito legal, tanto por conhecer a cultura, a forma como eles lidam, né, com todo esse ecossistema tecnológico, além de conhecer essa cena de inovação que é muito forte dentro de Israel. Então, eu aconselho muito fazer essas viagens, porque eu acho que você ganha muito e cresce muito em termos de valor também. Tá? Perfeito. Um hábito de produtividade. Olha o tanto de coisa que você faz, Gabriel. Ainda tem filho, ainda joga com o filho. Eu fico pensando como é que você faz essa gestão do tempo aí. Tá. Não, o hábito de produtividade talvez ele seja até um pouco mais individual. Assim, eu vejo que algumas pessoas não têm muito essa prática e tem questões de preferências aí também. Mas, por exemplo, eu sou uma pessoa noturna. Eu me considero uma pessoa noturna. Eu estou mais ativo à noite, eu me acho mais produtivo à noite. Eu já tentei mudar, muita gente fala assim, a minha esposa ela é diurna. Então, acaba que casa muito aqui. Às vezes, 9h30, por volta de 9h30 da noite, no máximo 10, ela e meu filho já estão indo para a cama, já dormiram, falaram, vamos dormir. Então, meu filho já foi dormir também e a casa fica em silêncio. E é exatamente na minha maior hora de produtividade. É a hora que está tudo em silêncio, eu consigo
me concentrar no que eu estou fazendo. Geralmente eu me dedico ali das 10 à meia-noite, né, para um estudo diário, para alguma coisa, né, para desenvolver alguma coisa ali do doutorado. Às vezes passo um pouquinho também. E eu sou uma pessoa que naturalmente eu já durmo pouco. Eu preciso de poucas horas de sono para me sentir bem. Então eu preciso de 5 horas de sono, já é o suficiente para que eu me sinta bem aí no outro dia. Então eu consigo acordar cedo ainda, né, não 5 horas da manhã igual minha esposa. Minha esposa acorda às 5, porque ela é diurna, né? Mas eu acordo cedo também e consigo dormir tarde. E aí casa com essa questão aí né, de ter a casa um pouco mais silenciosa ao final do dia. Perfeito. Eu não consigo dormir 5 horas. Aliás, eu durmo várias vezes 5 horas, mas fico morrendo de sono. Uma brasilidade. Uma brasilidade. Eu vou citar uma brasilidade mineirês aqui, tá? Então, pão de queijo. Pão de queijo é algo que eu acho que só tem no Brasil. E em Minas Gerais, então, é onde tem o especial ali para mim. Ao concurso, né? Maravilhoso. Uma bela escolha, hein? Obrigada. Uma palavra ou uma frase que te inspira? Já estava esquecendo isso. Você até já citou uma frase, mas se quiser citar mais uma. Eu gosto muito de uma frase, né, do Feynman, até coloquei ela na minha dissertação de mestrado, que ela parece um pouco, né, direta demais, mas eu gosto das nuances que ela traz, que o Feynman fala assim, que ele tem um algoritmo para resolver qualquer problema no mundo. Então, o algoritmo para resolver qualquer problema no mundo você senta, escreve o seu problema, né, pensa muito profundamente, muito hard, e escreve a solução. Eu gosto muito, né, dessa frase, porque ela traz um pouco das nuances, né, o que eu compreendo muito dessa frase é que, bom, a gente tem que gastar também nosso tempo pensando no problema, tentando achar a solução, né, que não tem nada impossível, não tem nada sobre-humano que a gente não consiga resolver, basta a gente colocar ali esforço para isso também, né, dedicação, que eventualmente nós vamos chegar lá. Nossa, eu amei isso, vou adotar. Eu acho que o Einstein falava que como ele, né, funcionava, ele dedicava 90% do tempo para pensar o problema e 10% só na solução. Acho que era mais ou menos essa proporção, acho que faz sentido. Isso aí, legal, legal. Muito obrigada, Gabriel. Agora a gente se despede, já acabou, eu fico sempre frustrada, eu quero continuar a conversa. Nossa, pode falar, Gabriel, por favor. Não, e passou muito rápido o tempo, né? Acho que quando a gente tem essas conversas muito boas, o tempo passa muito rápido. Papo bom é assim. Gabriel, também agradeço muito a você pela sua presença, pela sua generosidade de compartilhar aqui seus conhecimentos com a gente. Também agradeço a Adriana Salles Gomes, também agradeço a Natália Duarte, que ficou aqui no nosso backstage, e claro, a você que nos acompanhou em mais um episódio de O Futuro Vem do Futuro, que também está disponível para você acompanhar todos os episódios no nosso portal, na editoria de podcasts. E aqui fica também o nosso convite para você assinar a nossa newsletter Extended e também a nossa newsletter Future Ready na nossa página do LinkedIn. Nos vemos na próxima quinta-feira e até lá!